Fala pessoal, tudo bom? Você não conhece Tolkien? Ou está começando a ter contato com as obras do Legendário do Professor? Seguem aqui 5 motivos para que você se aprofunde no mundo de J.R.R. Tolkien. Vamos lá? Então pessoal, para quem não conhece Tolkien, eu tenho até um vídeo aqui no canal, se vocês pesquisarem aí vocês vão encontrar, onde eu esmiuço, conto bastante sobre a vida dele e sobre a obra, o legado do professor até os dias atuais. Tolkien é o pai da fantasia moderna, né? Ele é o criador do Senhor dos Anéis, foi ele quem criou, escreveu O Hobbit e tantas outras obras derivadas dentro do seu legendário. E o primeiro motivo pelo qual eu acho que você, como leitor, você deve conhecer a obra de Tolkien é que ele é dono de uma linguagem muito rica e muito rebuscada. É muito bacana você ter contato, você ter conhecimento de uma obra onde o autor, ele, além de gostar muito, ele era um linguista muito experiente, um profissional da língua inglesa, um professor muito competente. Ele, além disso, escrevia de uma forma soberba. Ele escrevia muito bem. Então, todos os seus livros, todas as suas obras são muito bem escritos, de um estilo muito bem rebuscado, onde você consegue ler com prazer sem ter muita dificuldade para entender. Tem gente que considera uma obra um pouco mais complexa que a outra. Por exemplo, se você vai começar a ler pela trilogia, né, do Senhor dos Anéis, que é a mais clássica, você vai ter, se você não está acostumado, você vai ter uma certa dificuldade no início, mas depois que você pega o estilo dele, é um barato, é muito bom, é muito prazeroso. E lembrando que tudo que você conhece como fantasia atualmente, se não estiver derivado da obra de Tolkien, veio dentro de algo muito semelhante. Então, você conhecer Tolkien, você que gosta de fantasia, fantasia sombria, alta fantasia, baixa fantasia, conhecer Tolkien é fundamental, principalmente por causa do seu estilo de escrita. O segundo motivo que eu considero muito importante você conhecer as obras de Tolkien é a capacidade que ele tem de transcender gêneros literários. Tolkien escreve fantasia. É assim em O Hobbit, é assim em O Senhor dos Anéis, é assim basicamente em toda a sua obra. Mas é muito interessante você notar que ele sabe, ele navega em outros gêneros também, como por exemplo na história de Beren e Lúthien, que são dois personagens fundamentais dentro do Legendário e que nascem dentro da extensão da obra, da extensão da escrita dele. Ele cria o Silmarillion, né, que é basicamente vamos colocar dessa forma, uma bíblia dentro do Senhor dos Anéis. E dentro do Silmarillion você vai conhecer histórias como a de Beren e Lúthien, que são um casal, um humano e uma elfa, e que se apaixonam. Então ele cria histórias de romance, ele consegue colocar temas muito sombrios, então ele também ele vislumbra um pouquinho, ele flerta um pouquinho com o terror, o horror clássico também dentro das suas histórias, principalmente no Silmarillion, nos Contos Inacabados, mas ainda dentro do Senhor dos Anéis também. Então Tolkien, além de escrever a fantasia clássica, ele é um mestre em também transcender. Ele vai lá no horror, ele vai no romance, ele pega tudo isso dentro da obra dele e consegue trazer para gente, para nós leitores, né, um legendário fantástico até hoje. O terceiro motivo pelo qual eu acho que você deve se aprofundar e conhecer Tolkien é o desenvolvimento dos personagens que ele cria. Tolkien ele cria uma série de personagens na maior parte de suas histórias, dentro do Hobbit e dentro do Senhor dos Anéis, os dois expoentes da sua criação. Ele vai apresentar inúmeros personagens de várias raças diferentes, e o que é mais legal é que são personagens que, dentro de uma visão que o autor tinha da luta do bem contra o mal, ele ainda assim nos apresenta personagens profundos. Ele vai desenvolver esses personagens dentro de suas características, onde eles são
humanos, né? Os anões, os elfos, eles têm as suas características, têm seus objetivos, eles têm as suas vontades. Então, a maior parte dos personagens dentro da obra de Tolkien, eles são dotados, eles são motivados por algo que os conduz. Eles não são personagens que são colocados ali meramente para tapar um buraco ou como coadjuvantes mera e simplesmente dos protagonistas da obra. Até porque a obra dele é muito complexa. Então esse desenvolvimento dos personagens, eu particularmente sou muito fã de dois personagens em particular, que são Aragorn e Boromir, não à toa, porque eu os considero personagens muito bem construídos, muito bem desenvolvidos e que têm todo o seu arco e toda a sua jornada clássica do herói e do anti-herói muito bem desenvolvida. Então, esse é o terceiro motivo. O quarto motivo é a abordagem que Tolkien dá a temas como a amizade, a lealdade. Hoje em dia, são muito raras obras que nos trazem esses temas que nos são tão importantes, não é verdade? Se você conhece a obra, você sabe do que eu estou falando. Se você não conhece, você vai não se surpreender, mas você vai ficar muito grato à forma como Tolkien nos traz personagens que são literalmente leais, são fraternos. Há um conceito muito bem trabalhado e embasado de amizade, como eu falei, e são temas muito preciosos e que fazem muita falta hoje em dia. Existem muitas obras cínicas e que parecem deixar esses temas de lado até propositalmente. Existem obras que não, elas tratam de temas mais pesados, onde esses temas ficam relegados a um segundo plano. No entanto, existem outras que nos trazem esses temas meio que humilhados. Tolkien não. A solidez de todas as suas histórias se baseiam nessa camaradagem, na amizade, de que todos os riscos e tudo na vida pode ser vencido através da amizade, através do auxílio do seu semelhante e por aí vai. E por isso eu deixo esses temas como o quarto motivo para que você leia Tolkien. E por último, quinto motivo para que você conheça as obras de Tolkien, nós temos essa exploração de temas profundos por parte do autor. Muito da obra de Tolkien se baseia na luta do bem contra o mal, na capacidade que os seus heróis, os seus protagonistas e os povos, ditos povos livres, têm de lutar contra as forças do mal, os seres caídos. Há toda uma história, há todo um embasamento que leva o leitor a crer e a acreditar que o bem vai superar todos as suas limitações, todas as suas dificuldades e vai ter uma vitória no final. Tolkien escreve de forma muito profunda sobre essa luta do bem contra o mal. Os personagens de Tolkien, embora muitos possam talvez achar o contrário, mas eu até considero realmente que Tolkien é bem maniqueísta, embora ele saiba colocar profundidade em seus personagens e trazer tons acinzentados para todos eles, mas de fato a obra de Tolkien é uma obra que lida com esse tema clássico do bem contra o mal. E ele faz muito bem isso e nos traz dentro desse espectro maior do bem contra o mal, ele nos traz discussões acerca desse tema. Então ele trabalha muito bem esses temas profundos e eu acho que esse é um dos maiores motivos para que você conheça o Legendário, conheça as obras de Tolkien e se aprofunde nos seus livros. Tá? Senhores, esses são os 5 motivos principais que eu considero importantes, essenciais para que você conheça, sim, hoje, a obra de Tolkien e que não deixe para amanhã. Não perca, porque é uma obra fantástica, mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Tá bom? Até mais.